Só. Então, uma boa tarde para todos. Esse é a nossa disciplina de seminários do Programa de Pós-Graduação em Física e Astronomia da UTF-PR Curitiba. Hoje estamos com uma grande amiga minha, senhorita Ive Silvestre de Almeida, conhecida como Ivetinha, por mim. Ela vai dar um seminário para a gente hoje sobre técnicas de preparação de amostras e micro e nanodispositivos. A Ive, como eu, fez graduação, mestrado e doutorado em Física na Universidade Federal de Minas Gerais. Durante o mestrado, adquiriu experiência na fabricação e caracterização de dispositivos emissores de luz, OLEDs, baseados em polímeros conjugados. Durante o doutorado, especializou-se na área de nanomateriais, especialmente material grafeno. Em 2011 e 2012, realizou um doutorado de sanduíche na Universidade de Cornell, trabalhando no grupo do professor Paul McEwen. Atualmente é professora adjunta do Departamento de Física da Universidade Federal de Ouro Preto. Tem experiência na síntese de grafeno e MOCV2, materiais bidimensionais, e no estudo de propriedades elétricas, mecânicas e conformacionais de materiais 2D, tanto esfoliados como em CVD, quando sujeito a diferentes ambientes gasosos e líquidos. Seus projetos atuais envolvem construção de nanodispositivos a partir de litografia óptica, incluindo plataforma microfluídica com membranas 2D suspensas, síntese de materiais 2D e investigação de nanocelulose. Então, senhorita Ive, fique à vontade, você tem o tempo que você achar necessário. Você prefere que a gente faça perguntas antes ou depois? Gente, tanto faz, pode deixar bem... Assim, eu sinceramente, eu não sei até onde eu vou chegar. Tá bom. Então, vamos ver, né? Se quiser fazendo comentários, a gente vai discutindo. Então, só clica no botãozinho aí de ocultar essa gravação de tela. Desculpa. Aí fica mais bonitinho quando a gente... Tá. Certinho? Deixa eu pegar isso aqui. Bom. Tá. Então, eu vou ficar de olho aqui no chat, caso apareça alguma pergunta, tá? E eu te aviso. Isso, tá, por favor. Valeu, Ivetinha. Posso começar? Obrigada, viu? À vontade. Bom, gente, então, mais uma vez, queria agradecer aí ao Emerson pelo convite, a vocês aí pela presença. E como eu falei, para quem estava aqui mais cedo, eu decidi falar sobre técnicas de preparação de amostras, micro e nanodispositivos. E o objetivo, na verdade, era mostrar o seguinte: como construir um dispositivo eletrônico nessa escala micro ou nanométrica. Então, aí eu peguei um exemplo de um sensorzinho de gás que está montado nesse chipzinho. O que a gente vê aqui, é um substrato de silício coberto com óxido de silício. E aqui dentro, então, onde está esse dispositivo que estava funcionando como um sensor de gás, então a gente vê os contatos metálicos, se você der mais um zoom, prestar bem atenção aqui na nossa escala, essa barrinha aqui de 10 microns, então a gente vê aqui um material bidimensional, com os contatos eletrônicos, e então esse é o dispositivo que o objetivo, assim, do seminário, é a gente ver quais são as etapas que eu preciso passar para chegar num dispositivo como esse. Então, só lembrando vocês que eu sou dessa área de materiais, de nanomateriais, Então, eu trabalhei com filmes finos no mestrado, no doutorado, basicamente com grafeno. Então, eu vou puxar a sardinha para esses dispositivos que envolvem esses nanomateriais, Contar de forma mais geral para esse lado. Mas existem micro e nanodispositivos de diversos materiais, Então, é basicamente isso, mas o que eu achei necessário? Para a gente entender por que a gente usa essas técnicas, para que a gente tem uma sala limpa, a gente usa evaporador, a gente usa muito substrato de silício, muito substrato de óxido de silício, de onde que isso vem? Então, achei interessante a gente fazer, primeiro, recapitular como que foi essa evolução da eletrônica, então, comentando sobre essa era do silício. E para a gente entender também a era do silício, eu acho que é fundamental passar por alguns conceitos básicos do que é um semicondutor,
Vou falar rapidamente do transistor de efeito de campo, aí do tipo MOSFET, de circuitos integrados. E para a gente chegar nesses dispositivos que estão nessa escala menor, de micro e nano dispositivos, eu vou comentar também sobre essa miniaturização da eletrônica, né? Por que a gente chegou até aqui? Então, vou falar sobre MEMS e NEMS, rapidamente, né? Sistemas eletromecânicos, micrométricos e nanométricos. E aí, sim, tentar chegar nessas etapas de fabricação de forma bem básica, digamos, né? Então, vou comentar sobre a sala limpa, né, sobre os substratos, sobre técnicas de síntese e deposição de materiais, sobre padronização dos contatos, né, dos nossos eletrodos, a partir de técnicas de fotolitografia, e se der tempo aqui eu menciono, né, sobre processos de corrosão, basicamente. Então, o mais importante é que, por exemplo, né, eu que trabalho nessa área de dispositivos, é um longo caminho para a gente chegar até a produção de um dispositivo completo, né? E ao longo do caminho é possível a gente estudar diversos fenômenos, né? Mesmo sem chegar no dispositivo, mas estudar outras propriedades durante o processo. Então, é bastante trabalhoso experimentalmente, mas ao mesmo tempo é bastante rico, porque você entra em contato com diversas técnicas experimentais para caracterizar, né, essas etapas de produção dos dispositivos. Bom, gente, então começando a falar um pouquinho sobre a evolução da eletrônica, eu trouxe aqui a invenção aí do primeiro microscópio eletrônico, que foi nos anos 30 aí, e é muito importante, quando a gente está falando de dispositivos micro e nanoeletrônicos, dar um destaque para o microscópio eletrônico, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, por que isso é tão importante quando a gente trabalha nessa escala menor? Quando você pensa num... Gente, eu não estou vendo o chat aí, se tiver algum problema no meu áudio ou nas imagens, vocês me falam, tá? Não, eu te aviso, pode deixar. Tá. Então, por exemplo, quando a gente se a gente pensar no microscópio óptico, que funciona aí com a nossa luz visível, né? A luz, o comprimento de onda dessa luz é da ordem o quê? De 1 micron. Então, quando você começa a produzir estruturas que são muito pequenas, da ordem de micro, né, menores que micrômetros, então você vai ter um problema de enxergar essas estruturas com microscopia óptica. Então, essa é uma das grandes vantagens, né, utilidades do microscópio eletrônico. Então, a gente usa um feixe de elétrons para varrer as amostras. Se você for olhar para o comprimento de onda do elétron, né, então é um comprimento de onda nanométrico aí, então a gente consegue ter uma resolução, enxergar características, né, esqueci a palavra em português, enxergar coisinhas menores. Tá? Então, ele é muito útil para a gente enquanto produzindo um dispositivo ou caracterizando uma amostra dessa dimensão. Aí, nos anos 40, a gente vê o desenvolvimento dos primeiros computadores, né? Então, eu vou mostrar uma foto melhor aí do primeiro computador, o ENIAC, aí, que foi desenvolvido em 1945. É o primeiro computador eletrônico, ele era constituído de tubos a vácuo, cerca de 18 mil tubos, pesava 30 toneladas, ocupava uma sala de 170 metros quadrados, conseguia fazer operações básicas e tinha uma memória de cerca de 200 dígitos. Então, por que eu estou puxando isso? Para a gente entender como isso chegou na eletrônica que a gente tem hoje, basicamente, né? Essa padrão. Esses tubos eram espécies de válvulas de 3 terminais. Então, esse sempre foi o princípio. Você tem 2 terminais onde você passa uma corrente e esse terceiro terminal, ele modula a corrente entre esses 2 terminais. Então, é basicamente isso, né? O princípio de funcionamento que eu vou comentar depois, com a descoberta aí do efeito transistor. Então, por que era complicado, né? Esse primeiro computador, apesar de ser uma grande revolução. Funcionava a altas temperaturas, eram bastante instáveis e queimavam aí com facilidade. O nascimento de uma nova era, né, que é essa era dos semicondutores, principalmente o que a gente chama de era do silício, veio lá nos anos 40 também, 1947, com a descoberta do efeito transistor, né? Então, foi feito esse primeiro transistor, semicondutor, feito aí de germânio, o primeiro. Ele tinha um tamanho médio aí de um punho, e você vê o princípio da mesma forma, o princípio dos 3 terminais. Né? Esse triangulinho aqui é o seu cristal de germânio, você tem os 2 terminais onde você vai
passar uma corrente, e o terceiro terminal que modula essa corrente. E a esses pesquisadores foi dado o prêmio Nobel aí, em 1956 pelas descobertas, né, pela descoberta desse efeito transistor e outras mais. Bom, gente, então por que essa é uma nova era? Por que essa descoberta foi tão importante e revolucionou a eletrônica a partir de então? Então, a chave básica para isso é o funcionamento desses materiais, as características desses materiais. Então, o que é um semicondutor? Semicondutores são materiais que possuem a resistividade, ou se pensar de forma inversa, a condutividade, entre os metais e os isolantes. Mas mais interessante que isso é que esses materiais, vocês veem que a faixinha deles, a faixinha verde, a resistividade deles, a condutividade, ela é modulada. Então, aplicando algumas estratégias, você consegue modular a corrente no dispositivo, a condutividade desses materiais, né? Então, eles conseguem transitar numa ampla faixa de condutividade, né? O que pode ser bastante útil aí para os nossos dispositivos. Então, só para explicar aqui, eu estou aproveitando para fazer um seminário mais didático mesmo, a gente lembrar quais são as características ali, pensando nos diagramas de banda, né, de energia, quais são as características de isolante, metais e semicondutores. Então, quando você tem um isolante, né, a 0 Kelvin lá, basicamente você tem uma banda de valência completamente cheia, uma banda de condução vazia, e esse intervalo de energia proibida, né, que a gente chama de gap de energia, ele é muito grande. Então, o isolante, né, é muito difícil que você leve esses elétrons para a banda de condução. Então, ele é um mau condutor, né, elétrico. Passando aqui para os metais, depois eu volto nos semicondutores. No caso dos metais, à medida que você vai preenchendo essas bandas de energia, você tem uma banda, né, que eu posso chamar ali de banda de condução, ela está parcialmente cheia. Então, o que você nota? Você tem muitos elétrons, mas muitos espaços vazios também na sua banda de condução. Então, isso aqui é muito fácil de conduzir, né? Qualquer campinho elétrico que eu aplico aqui, né, a temperatura ambiente, eu consigo produzir, né, eu consigo, né, possibilitar uma condução elétrica aqui facilmente. E os semicondutores? Então, os semicondutores, o que acontece é muito parecido com o isolante, né? Se eu pensar, qual que é a grande diferença? É que eu tenho a banda de valência, a princípio, ela está, né, completamente cheia, a banda de condução vazia, mas o intervalo de energia proibida, ele é bem menor em relação aos isolantes. Então, é muito mais fácil eu modular essa condutividade, é muito mais fácil eu levar esses elétrons da banda de condução para a banda de valência. Então, eu posso ficar aqui com uma banda de valência quase cheia, né? E uma banda de condução quase vazia, que são condições essenciais aí para eu ter, né, a condução elétrica. E isso, como é que eu posso, né, fazer isso? A própria temperatura eu já consigo fazer a excitação desses portadores, ou aplicando um campo elétrico, ou produzindo, dopando ou induzindo defeitos nesses materiais. A gente vai falar um pouquinho sobre esses níveis de impureza. Então, é mais fácil eu modular a condutividade nesses materiais. Os semicondutores, né, vou falar aqui rapidamente, por que né, a eletrônica ficou, então, nesses semicondutores? Primeiramente, por essa característica, né, de modulação de condutividade que a gente tem. Os semicondutores mais comuns que a gente vê, né, os elementares seriam aí o silício e o germânio. Estou falando desses classicões, né? Existem atualmente diversos materiais semicondutores, nanomateriais, por exemplo, materiais bidimensionais, mas os clássicos, né, que sempre vem à mente, o silício, o germânio, arseneto de galho, por exemplo, né, que tem muitas aplicações ópticas. Mas o primeiro transistor descoberto foi, né, produzido, foi com germânio, mas vocês veem que não teve a era do germânio, né? A era é a era do silício. Então, quero chamar bastante atenção para as vantagens do silício. Por que ele foi o material que dominou toda essa etapa da eletrônica? O silício, só voltando, o germânio, ele tem muitas impurezas. Então, é muito difícil você retirar essas impurezas do germânio e é fundamental que você tenha um material muito puro para ter essas aplicações industriais, justamente para você controlar
o nível de impureza nele e conseguir modular essa condutividade, né? Então, o silício, ele é barato e abundante, você vê a fonte natural dele, né? A areia, então é a sílica aí, é um dos materiais mais utilizados pela sociedade moderna, tem excelentes propriedades eletrônicas, químicas e mecânicas e é um material de alta pureza. Então, esse aqui é um exemplo, né, de vários wafers gigantes aqui de silício, que é o material base da nossa indústria eletrônica, ainda né? Só para mostrar, já começando a falar, né, de técnicas de processamento aí de amostras, então, a primeira que a gente pode pensar é numa técnica de crescimento de cristais, né? Como é que eu consigo adquirir esse material? A gente compra esses wafers, né? E como é que isso é feito? Então, isso é feito da própria areia, né? Então, geralmente, você usa carbono para retirar o oxigênio da areia a temperaturas elevadas. Vou ligar esse. Deixa eu ver se eu consigo. Estão vendo o videozinho? Sim, certinho. Tá, o videozinho vai mostrar basicamente o que eu estou falando aí. Então, basicamente, né, tirando lá o oxigênio, a gente tem um silício policristalino, e você usando um cristal, uma sementinha, a partir, então, desse silício policristalino derretido, e controlando a velocidade, tanto de rotação com qual essa sementinha sobe, né? Você consegue construir o diâmetro do seu tubo ali de silício, tá? Então, aí você entra com o processo de clivagem desses substratos, que são cristalinos, né? Então, tem planos de clivagem bem definidos, e assim, então, você consegue adquirir esses, né? Ocorre o polimento ali das facetas também, e você adquire esses substratos que a gente chama de wafers, que é muito comum aí na nossa linguagem de quem mexe com esses dispositivos. Agora, vamos falar de mais vantagens do silício, porque além dele ser barato, abundante, com grande grau de pureza, ele consegue ter a condutividade modulada, porque uma das possibilidades de fazer isso é através de dopagem. Então, eu consigo dopar o silício, a gente fala o silício dopado tipo P, silício dopado tipo N, daqui a pouquinho a gente vai entender por que isso é tão vantajoso na eletrônica atual, né? Mas só para a gente revisar um pouquinho de semicondutores e entender o que significa essa dopagem, então vamos pensar numa dopagem tipo N, né, que é o silício quando ele está dopado com fósforo. Então a gente vê aqui, o fósforo ele tem 5 elétrons de valência, o silício tem 4. Então, quando eu incorporo fósforo na rede do silício, eu crio, então, um nível de impureza, que a gente chama de impureza doadora, olha, que está muito perto da banda de condução do meu material, né, do silício. Então, o que a gente observa? Se eu estou com um elétron a mais, como eu crio esse nível de impureza doadora bem próximo da banda de condução, então facilmente esse elétron que está sobrando, ele é incorporado à banda de condução, né, porque o nível de energia ele está muito pertinho da base, né, da banda de condução. Então, ele facilmente vai contribuir, estão vendo, para a condutividade, né, que condutividade depende da densidade de portadores ali. Então, é fácil dopar o silício, no caso, uma dopagem tipo N, porque eu estou colocando mais elétrons ali na banda de condução, tá? Uma outra dopagem muito comum do silício é a dopagem tipo P, e geralmente isso é feito com boro. Então, aqui é o processo inverso, né? O silício está lá com seus 4 elétrons de valência, incorpora o boro na rede do silício, mas o boro ele tem 3 elétrons de valência. Então, está faltando, tem um elétron aqui desemparelhado, né? Então, como é que eu entendo isso em termos de estrutura de banda? Quando eu coloco esse boro lá, eu crio uma impureza que a gente chama de nível de impureza aceitadora. E está bem perto ali do topo da banda de valência. Quer dizer que facilmente, então ela é aceitadora, ó. Então, facilmente vai um elétron da banda de valência para aquele nível de impureza. Estão vendo? Então, a banda de valência ela não fica mais totalmente cheia, ela fica quase cheia. E quando eu tenho uma banda de valência quase cheia, eu consigo aumentar a condutividade do meu material, e aí a gente fala de um material de condução tipo P, tá?
Então, ok, eu faço isso com silício, e né, outras técnicas aqui, né, só mostrando, posso fazer isso por difusão térmica desses gases de átomos dopantes, por implantação de íons, mas onde eu quero chegar, gente? Olha que interessante, eu consigo fazer isso tudo num único substrato, com o mesmo material. Então, por isso que o silício é a era do silício, ele é muito versátil. Então, se eu pego o meu substrato de silício purinho lá, né, super puro, que eu produzi pelo aquele método, por exemplo, o Czochralski lá, eu consigo dopar esse material diferentemente, né, em diferentes regiões. Então, aqui, ó, criei, por exemplo, regiões que são altamente dopadas tipo N, onde está esse meu N+, aqui, e uma região dopada tipo P, que é o resto ali do meu substrato. O que é muito interessante também, o silício, ele cresce um óxido natural nele. Um óxido natural, um isolante, né? Então, essa camada cinzinha, e você também pode controlar, crescer esse óxido de maneira controlada, né? Então, óxido de silício. Deixa eu pegar minha canetinha. Então, ó, eu tenho a minha fonte, meu dreno, isso aqui é um esquema de um transistor de efeito de campo do tipo MOSFET. MOS significa metal, óxido, semicondutor, então, que explica muito da nossa eletrônica, né? Então, eu tenho a minha fonte, o meu dreno, que são os meus contatos altamente dopados ali, então são bons condutores. Tenho o meu substrato de silício tipo P, tenho o meu óxido, que é essa parte cinza, que é o óxido de silício, e isolando um terceiro contato, lá, o meu terceiro terminal, que é o meu metal. Isso tudo no mesmo substrato, no mesmo elemento. Eu entro lá numa sala limpa, que é, né, por exemplo, é onde a gente tem grande parte da fabricação dos dispositivos acontece tudo dentro de uma sala limpa, a gente vai ver, tipo uma facility, onde eu produzo esses dispositivos. Então, eu entro com o meu substrato lá puro, de silício, e saio com os meus dispositivos, com bilhões de dispositivos dentro de um mesmo wafer, numa batelada só, né? E aí, como é que isso tem a ver lá com aquele computador, com os 3 terminais? Por que isso é útil para mim? Então, porque basicamente é isso aqui, pessoal. Aqui eu vou aplicar uma diferença de potencial entre a fonte e o dreno, só que só vai haver corrente. Aqui, por exemplo, a gente, né, eu vou falar isso rapidamente, a gente tem aqui uma junção, ó, NPN. Então, dopagem tipo N, tipo P, tipo N. Então, aqui não tem condução. Eu posso aplicar uma tensão, uma diferença de potencial entre o metal e o dreno, por exemplo, de modo a mudar esse meu canal. Então, eu consigo modular a corrente no canal dependendo da tensão que eu aplico nesse terceiro terminal. Então, ó, se eu aplicar uma tensão positiva aqui nesse caso, eu consigo abrir o canal. Então, fica um canal NNN, então você possibilita, né, o fluxo de elétrons, por exemplo, no meu material, tá? Então, aplicando diferentes tensões, eu fecho o canal ou eu abro o canal. O que isso significa? Que eu crio um estado ligado, desligado, quando não tem aquela passagem de corrente pelo meu canal, que é o meu semicondutor, ou eu crio um estado ligado, que é um estado em que há passagem de corrente. E o que significa isso? Por isso que o transistor é o nosso elemento fundamental da microeletrônica, porque isso funciona muito bem com a linguagem digital, com a linguagem dos bits, né? Então, o transistor é o elemento básico desses circuitos integrados, porque ele conversa nessa linguagem do bit ligado, desligado, 0 e 1. Tudo isso tendo como base o silício. Então, esse é um resumo da era do silício que possibilitou o desenvolvimento de processadores e dispositivos tão importantes e essenciais como a gente tem hoje, né? E aí, então, uma vez que a gente agora já consegue fazer uma conexão entre semicondutores, silício, transistor, que é a peça-chave do meu circuito, né? Ligado e desligado, com os bits, eu crio informação, né? Então, o desenvolvimento natural da eletrônica foi a miniaturização da eletrônica. Por quê? Porque a gente vê que o transistor é uma peça-chave. Ele contém informação, digamos assim, né? A gente pode traduzir isso como uma informação. Então, quanto mais transistores
eu tenho dentro de um circuito, maior é essa minha capacidade de processamento, de memória, de informação gerada mesmo, né? Então, a gente vê aqui, isso aqui tem um transistor só, né? Esse é o primeiro circuito integrado, ele tem um transistor, se eu não me engano, aproximadamente 1 centímetro. Um transistor, um resistor e não sei se um capacitor, alguma coisa assim. Em 1965, a gente tem um outro circuito integrado de 5 transistores. Gente, um circuito integrado, um processador que a gente tem hoje, ele tem quantos transistores? Ele tem bilhões de transistores, né? Então, aqui está o meu processadorzinho, ó. Aqui, por exemplo, nesse chip, é o chip de silício, cada um desses quadradinhos aqui é um microprocessador e cada microprocessador tem, né, milhões de transistores. Então, houve, o que a gente fala? A miniaturização da eletrônica, ela foi um negócio exponencial, né? E isso remete também a gente a um problema, né, pessoal? Que a gente tem que pensar sobre isso. Então, tanto é que existe a conhecida lei de Moore, por exemplo, que foi proposta pelo Moore, é uma observação, basicamente, que fez uma projeção, acho que lá em 1965, ele fez a projeção, acho que ele era o presidente da Intel, ou alguma coisa assim. Ele fez uma observação que a cada 2 anos, a tendência era que a cada 2 anos o número de transistores, ele dobrava no circuito integrado. E aí, então, isso foi muito interessante, porque isso levou também a uma motivação dessas empresas de microeletrônica, justamente de ver se eles batiam a lei de Moore, né? E o que a gente vê é uma explosão do número de transistores nos microchips, e a gente ainda continua, né, até 2020 que está aqui, a gente ainda continua dando conta da lei de Moore, né? Mas a gente tem um problema de espaço físico, né, gente? A gente tem um problema agora que é um problema real de espaço, um problema de calor gerado, né? Então, a gente precisa de novos materiais ou de novas estratégias para dar conta disso. Em 2021, por exemplo, a IBM já lançou, os chips da IBM já têm padrões que envolvem 2 nanômetros. Então, a gente está muito próximo desse limite, né? Mas ainda assim a gente consegue, está conseguindo chegar no padrão descrito pela lei de Moore. Bom, então pensando na microeletrônica, na era do silício, na miniaturização, qual que é um caminho natural? É o surgimento de sistemas mais inteligentes, de sistemas mais complexos, né? Então, por exemplo, nos anos 70, o surgimento dos sistemas microeletromecânicos, os MEMS, em que a gente vai acoplar vários elementos para a gente construir dispositivos mais complexos. Então, quando eu uso agora a minha microeletrônica, o meu circuito, os meus transistores, mas acoplo microestruturas ou microatuadores, microsensores, eu consigo fazer com que aquele silício, com que com que os meus elementos executem tarefas mais complexas. Então, o que seria um MEM? É você realmente ter um dispositivo que ele faz alguma função, além da eletrônica, né? Faz alguma função de atuador, alguma função mecânica. Então, por exemplo, atuadores eletrotérmicos. Então, você coloca calor, por exemplo, e ele tem as perninhas que levantam os espelhos, né? Então, começaram a surgir a evolução da microeletrônica nesse sentido, em direção aos MEMS. Aqui eu tenho um videozinho dos acelerômetros da Bosch, que é muito interessante, que mostra justamente essa conexão entre a microeletrônica e esses sistemas atuadores. Vocês estão ouvindo, gente? O vídeo, não.
Só a gente só tá vendo a imagem. Acho que eu vou ter que passar assim. Assim vocês escutam? Também não. Uai, eu testei tudo antes, viu? Nada? Não. Então deixa eu lá. Ah, não tem problema. Esse vídeo é legalzinho, que ele mostra exatamente isso, tipo o ativador da airbag, né? Então, ele é baseado num acelerômetro. O seu carro, ele produz uma aceleração e isso é todo traduzido eletronicamente, né? Então, basicamente, esses acelerômetros da Bosch, ó, ele mostra que você tem um microchip, ó, que era aquilo que a gente estava vendo sobre a indústria do silício. Microchip, transistores, operações lógicas, etc. Mas isso agora está acoplado ao sistema mecânico, que são pentes, né? É tipo um pente em grade, e dependendo da aceleração ali, né, do celular, do seu carro, por exemplo, então esses pentes se movem, provocam uma mudança na capacitância, porque esses pentes é como se fossem capacitores ali, e essa mudança de capacitância, então, gera um sinal elétrico que é traduzido e aciona, por exemplo, o airbag. Né? Então, a gente está falando da evolução nesse sentido, né, de produzir estruturas mais complexas aí. Nos anos 2000, a gente tem o início do desenvolvimento de sistemas nanoeletromecânicos, ou seja, a gente está levando isso para uma escala menor. Esse é um artigo da Nature Electronics aqui de 2019, que vai basicamente usar esse mesmo princípio de funcionamento. Basicamente, a gente sempre precisa de um transdutor. O que significa isso? Ele vai transformar algum sinal mecânico num sinal elétrico. Né? Então, a gente sempre tem um microchip aliado ali algum outro tipo de sistema, né? Nesse caso aqui, o artigo ele trata de nanofitas de grafeno, né? Que são essas... Deixa eu pegar minha canetinha. Então, são as nanofitas de grafeno. Aí tem os eletrodos metálicos, ó, que são esses metaizinhos aqui, e tem uma massinha de prova que está presa na sua fitinha de grafeno. Então, é também um acelerômetro, só que em escala nanométrica. Então, à medida que essa massa, né, sofre alguma aceleração ou tem algum efeito mecânico ali, né, isso é transformado, então, em sinal elétrico para interpretar essa informação, né? Ou seja, as coisas estão evoluindo rapidamente aí. Isso aqui é interessante. O Feynman, por exemplo, ele deu uma palestra em 1959. Isso ainda, falar de miniaturização, era uma coisa muito moderna, né? Então, nessa palestra dele, por exemplo, ele propôs isso. Era uma palestra acho que era um APS, era o Congresso APS, que é super conhecido, e ele propôs a miniaturização da eletrônica, né? Que mais gente deveria estudar isso. A miniaturização da informação, que uma coisa está relacionada à outra, né? Ou seja, a sua informação está ocupando cada vez menos espaço, e a miniaturização das máquinas, né? Que é uma consequência da outra, né? Ou seja, se a gente tiver robozinhos, máquinas inteligentes que operam em escalas muito menores, a gente pode resolver outros tipos de problemas, né? Eu posso colocar um robô que vai injetável, a gente está pensando em coisas desse tipo atualmente, né? Que é injetável, que vai fazer alguma tarefa no seu corpo, remover uma célula, fazer uma biópsia, por exemplo, né? E aí eu quero, então, fazer a conexão justamente de que muitas das técnicas que a gente trabalha no laboratório, numa sala limpa, então elas advêm dessa estrutura clássica que a gente vê aí da era do silício, né? Bom, então o que a gente precisa para a gente fazer dispositivos, né, nessas escalas pequenas? A gente precisa, isso eu estou falando desses dispositivos clássicos, tá, gente? Que basicamente utilizam silício, né, esses substratos assim. Então, né, tem dispositivos maiores que você não precisa de tanto refinamento para fazer, digamos. Então, a gente precisa de uma sala limpa, por exemplo, precisa de facilities, de centros que ofereçam, né, essa estrutura, que geralmente, né, são espaços aí multiusuários. Você tem toda uma equipe técnica treinada para ajudar ou treinar os usuários. Você tem diversos equipamentos lá dentro para você fazer a fabricação e a caracterização dos dispositivos. Você faz tudo dentro da sala limpa,
né? Então, você entra lá e passa um processo inteiro lá e sai com o negócio pronto, né? Então, tem muitas empresas de microeletrônica que elas têm parceria, elas pagam essa salas limpas para elas produzirem dispositivos delas lá dentro. Essas salas limpas são classificadas, né, de acordo com o grau de limpeza delas, então por isso que a gente vê essas roupas, né, então tem o controle do número de partículas ali é importante, né, para evitar contaminações. Há lugares como esses no Brasil, né, eu não conheço bem a região aí do Sul, então por isso que eu sempre puxei a sardinha aqui para as que tem aqui, né, em Minas Gerais, né. Então, basicamente, a gente tem lá na UFMG, que é o nosso centro de referência, né, em Minas Gerais. A gente tem esse laboratório multiusuário, que é um laboratório LCP Nano de caracterização e processamento de materiais, né, com diversos equipamentos, possui uma sala limpa também. A gente tem, por exemplo, o Centro de Nanotecnologia em Nanomateriais e Grafeno, que é o CT Nano, que desenvolve, né, uma série de projetos interessantes, muitos deles aplicados, né, então fazem síntese de nanomateriais, cerâmicas nanoestruturadas, compósitos, caracterização e metrologia, até o Thiago Campolino aí, ele é uma das cabeças pensantes e mais importantes ali desse processo de caracterização de nanomateriais, tem estudos de toxicidade também. Então, acho importante quem gosta da área, né, sempre procurar ali na sua região também esses centros, né, qualquer um centro de referência para, né, quem tem interesse em trabalhar, né, a Mackenzie também tem, né, Alisson? A Alisson trabalha lá na Mackenzie. Então, tem lugares bacanas de referência no Brasil. Bom, gente, então, para a gente começar a construir nosso dispositivo, né, depois dessa revisão, a gente precisa de um substrato. Seu substrato vai depender do tipo de dispositivo que você quer fazer. Então, né, o silício, geralmente, é nosso substrato padrão, mas você pode utilizar quartzo, safira, vidro. Às vezes, você precisa de desenvolver alguma coisa em que você precisa iluminar, ver luz transmitida. Então, isso vai influenciar também, né, se o substrato vai ser transparente ou não. Esses substratos, então, eles vão ser clivados, né? Você pode fazer isso tanto no final, igual ele mostrou lá, aqueles wafers lá, né? Você tem um wafer, eu construo todos os meus dispositivos lá, e no final, eu clivo o meu substrato para ter N dispositivos feitos, ou geralmente, como no laboratório a gente faz por demanda, né? Vou fazer uma amostra. Então, a gente não faz essa amostra num wafer inteiro. Né, a gente pega, cliva esse substrato antes e trabalha com os chipzinhos que a gente chama, né? Pedaços pequenininhos, 1 por 1 centímetro, por exemplo, que é a nossa base. E ali sim a gente vai construir, né, nosso dispositivo em escala menor. Depois que a gente tem o substrato, a gente precisa ter o nosso material de trabalho, né? E aqui, novamente, eu puxei para o lado dos nanomateriais, que são os materiais com os quais eu tenho mais experiência, né? Mas então a gente tem o que a gente chama de produção bottom-up. Então, eu tenho um substrato e eu vou crescer o meu material nesse substrato, diretamente no substrato. Então, a gente pode crescer nanotubos de carbono, por exemplo, óxido de zinco, óxido de cobre. Então, são todos nanofios aqui, vocês veem a escalinha. Grafeno, aqui é um grafeno CVD, né, que a gente chama, que eu vou comentar um pouquinho sobre a técnica. Então, grafeno, acho que vocês todos já devem, né, ter ouvido falar. Então, é uma monocamada de átomos de carbono, esses materiais bidimensionais, né, que a gente chama atualmente, né, porque eles têm uma das dimensões, ela é muito maior, né, do que a espessura deles. Então, eles têm sido muito estudados. Aqui, por exemplo, imagens do crescimento que a gente começou a desenvolver aqui na UFOP, de sulfeto de molibdênio. Ainda a gente tem investigado esse tipo de crescimento, essas estruturas intermediárias, antes de chegar na monocamada mesmo de sulfeto de molibdênio. Tenho trabalhado também com nanocelulose. Então, né, tem filmes finos, que em geral tem espessura também nanométrica, de polímeros conjugados, que é muito comum. Então, existem N materiais. Você vai escolher o seu material e aí você tem que processar esse material, né? Eu citei técnicas, por exemplo, de deposição. A técnica que eu trabalho mais é a deposição química na fase vapor.
Então, por exemplo, para eu crescer aquelas estruturas de sulfeto de molibdênio, essa é uma das técnicas importantes. Como é que ela funciona, né? Então, no caso específico do disulfeto de molibdênio, eu preciso lá, sulfeto de molibdênio é um material bidimensional semicondutor interessante, então ele já foi bastante estudado e tem sido ainda na literatura. Eu consigo esse disulfeto de molibdênio esfoliando a molibdenita, por exemplo, tá, gente? Se eu for tentar esfoliar uma pedra, por exemplo, esfoliar o grafeno, esfoliar o grafite, quando a gente pega, né, um floco de grafite e começa a esfoliar, né? Não sei se vocês já viram alguma palestra aí sobre a esfoliação mecânica, vou até comentar. Como é que eu vou produzir um dispositivo? Esses flocos esfoliados mecanicamente, eles vão cair no meu substrato de maneira totalmente aleatória, né? E aí eu tenho que investigar onde esses flocos estão. Então, é um método muito mais trabalhoso, embora ele tenha diversas outras vantagens, né? Então, o que eu mais trabalho é essa síntese em que eu quero tentar produzir coisas em escala maior. Então, basicamente, o nosso sisteminha, isso aqui, na UFOP, a gente usa um forno, que a gente chama aqui de forno CVD, em que a gente controla a temperatura desse forno e controla também a entrada de gases, né? Nesse forno. Como eu quero crescer de sulfeto de molibdênio, eu preciso ter lá dentro uma fonte de enxofre e uma fonte de molibdênio, né? No meu caso, eu uso como fonte de molibdênio trióxido de molibdênio, que é um pozinho que fica lá numa barquinha, lá no centro do meu forno. O enxofre, eu uso pó de enxofre, que tá, igual tá aqui, né? Tá afastado do meu trióxido de molibdênio e passa um gás inerte que leva o enxofre até o molibdênio. E só esse processo de tentar sintetizar esse nanomaterial, né, só uma das técnicas para tentar chegar no dispositivo já é muito trabalhosa, né? Porque você forma N compostos intermediários, é o que a gente tem estudado aqui, e você tem tantos parâmetros para você controlar, temperatura, pressão, diferentes precursores, distância entre os precursores, temperatura, fluxo de gás, são tantas variáveis, né, que você pode fazer N combinações a fim de observar, né, as mudanças no seu crescimento. Aqui está faltando a escala, mas a gente está produzindo estruturas mais limpas atualmente, de cerca de 20 microns. Aqui, né? Então, isso aqui é uma técnica de... Oi. Só uma perguntinha. A Amanda fez uma pergunta. Como foi feita a deposição do nanotubo de carbono por litografia? Na parte um pouquinho antes desse slide. Ah, tá. Deve ser no slide 31 aí, eu acho. Isso. Ah, tá. É até o próximo slide, Amanda, né? É até o próximo slide aqui, Amanda. Então, eu já cresci nanotubo mas você fala de a deposição? A gente pode crescer nanotubo diretamente no substrato. Então, por exemplo, quando eu crescia nanotubo, que é basicamente o que esse videozinho mostra aqui. Então, eu usava também um substrato de silício, depositava ali, porque você precisa, para crescer nanotubo, você precisa de um metal catalisador, né? Então, ó, era nanotubo de carbono, então eu precisava de uma fonte de carbono e de um metal catalisador. Então, a gente depositava o metal catalisador, eram nanopartículas, eu acho que a gente até pingava no substrato, tem tanto tempo que... mas você pode padronizar e tal. Colocava o seu substrato no forno CVD, isso tudo é forno CVD, tá vendo? Da nossa técnica de produção de nanotubo. Da nossa não, né? Na verdade, do CT Nano, que já tem muito tempo que eu não mexo com nanotubos. E aí é a mesma coisa, você tem o gás carreador, né? Você tem o gás carreador, você tem o gás de carbono, que eu acho que eles usam, não é metano, é etileno, eu acho, que é melhor. E então a síntese acontece também no forno CVD. No caso do CT Nano, eles já estão com produção em escala semi-industrial. Acho que tem esses dois videozinhos aqui, ó. Aqui é a barquinha lá com substrato, que mostra o crescimento em tempo real do nanotubo. E esse aqui já é o crescimento deles atual, acho que é o atual. Eles já estão crescendo, é o quê? É quilos por dia, né, Tiago? Não sei exatamente o valor, mas se eu não me engano, eles já têm
Isso, chegando nessa ordem. Então, ele já tem uma produção de quilos por dia de nanotubo. Aqui mostra, né, só um processo aqui da extrusão do tubo a partir da partícula catalisadora. Então, da minha experiência com nanotubos era também por síntese CVD. Nossa, deixa eu olhar meu tempo aqui. Trabalhei também com material grafeno, então aqui é basicamente a mesma coisa, só que é uma outra técnica. Deixa eu ver aqui. Esse aqui está com uma pressão atmosférica. Mas aqui envolve geralmente baixa pressão. Então, o crescimento de grafeno também, a gente pode crescer grafeno por CVD, então a gente usa uma folha de metal, né, catalisador, que no nosso caso é o cobre. Então, grafeno é a mesma coisa, você precisa de uma fonte de carbono para formar o grafeno, né? Ele é constituído única e exclusivamente por, né, na sua estrutura pura, por átomos de carbono. Então, no caso do grafeno, a gente utiliza metano como o nosso gás aqui precursor. A gente utiliza argônio e hidrogênio também, como esses gases carreadores, que também exercem outras funções importantes. E existem sempre alguns sítios ativos aqui, geralmente defeitos do cobre, né, em que o carbono vai se ligando, e então a formação, dependendo das suas condições, a formação aí de uma monocamada de grafeno ou multicamada de grafeno, etc. Então, esse aqui é um exemplo de um crescimento, cadê a escala? 30 microns. Gente, 30 microns, quando eu falo 30 microns, para quem mexe com dispositivo, ou para quem faz a AFM, por exemplo, microscopia de força atômica, 30 microns é um negócio muito grande, né? Então, quando a gente está trabalhando com estruturas de grafeno esfoliado, esses materiais 2D esfoliados, em geral, o tamanho obtido ali, ele é pequeno, né? Então, por isso que essa é uma técnica vantajosa, e nesse caso aqui, essa foto é de um crescimento parcial, né? Se a gente deixar mais tempo, a gente vê que esses grãos coalescem e formam um filme mesmo de grafeno. Então, olha, a gente sai do substrato, a gente cresci ali, sintetizei o meu nanomaterial no caso, né? Geralmente bidimensional, mas existem as etapas de processamento das amostras. Então, porque pensa bem, se eu quero fazer um dispositivo de grafeno, eu não vou deixar o grafeno numa folha de cobre, né? Grafeno, ele tem um caráter muito condutor, o cobre, um metal. Então, você tem, basicamente, metal com metal, né? Você vai aplicar 2 contatos metálicos e vai ficar tudo metal? Não, né? Então, em geral, você você remove esse grafeno do cobre e transfere ele para um outro substrato. Então, esse processo de transferência de grafeno já é uma outra etapa do processamento de dispositivos, né? Então, só esquematizei aqui rapidinho, você tem uma folha de cobre, você tem o grafeno crescido em cima do cobre. Como é que eu vou fazer isso? O grafeno é uma folha de espessura atômica. Então, em geral, a gente coloca um polímero, como o PMMA, para dar suporte mecânico nessa sua folha. Você coloca isso aqui numa solução que vai fazer a corrosão do cobre, né? Esse oxidante, ele não corrói o grafeno, né? O grafeno é um material extremamente resistente, então sobra lá o seu grafeno grudado no PMMA, no polímero. Se você não bota o polímero, aquele grafeno, visualmente você vê que quebra tudo, né? Ele fica sem resistência mecânica. Então você tem que pescar agora, né? Você usa um substrato de pesca para você pescar essa estrutura. E aí, como você tem que limpar essa base do grafeno, que ficou em contato com essa solução corrosiva, então, geralmente, se limpa isso em soluções de água DI, até você transferir para um substrato oficial, remover a camada de polímero, para você ter um grafeninho limpo aí no seu substrato, né? Então, é um processo experimentalmente trabalhoso, e dá muito errado mesmo, né? Aqui tem os métodos de esfoliação mecânica, que eu já mencionei, basicamente, não vou falar muito. Tem esfoliação líquida, né? Atualmente a gente tem trabalhado com filmes de nanocelulose também, então a celulose, ela vem tipo no aspecto de um gel, então a gente está usando spray coating para produzir nossas amostras, então é como se fosse um aerógrafo de tatuador mesmo, que a gente faz filmes de nanocelulose, e a gente tem trabalhado muito com esse filme aqui transparente. E, finalmente, aqui, né, só para pensar num dispositivo bem... Já estou acabando, hein, gente?
pensar num dispositivo completinho, assim, que vai desde o substrato até os contatos metálicos, né? Então, a gente usa técnicas de fotolitografia aqui, para a gente imprimir os contatos metálicos no nosso substrato. Então, geralmente, como é que isso funciona? Você tem lá o seu substrato, em geral ele está coberto com óxido, né? Já tem o meu material, meu nanomaterial ali, ou não, vou colocar ele depois, tá? Mas o funcionamento básico é o seguinte, você vai colocar uma camada de fotorresiste. Fotorresiste é um líquido que é sensível à luz ultravioleta, né? Ou a um determinado comprimento de onda aí. E aí, o que que acontece? Né? Então, existem diversos tipos de polímeros que vão com diversas sensibilidades, dependendo do comprimento de onda. E aí, o que que acontece? Pensando num fotorresiste que a gente chama de positivo, imagina que ali está o seu wafer, ó, de cinza. Deixa eu pegar a canetinha. Seu wafer de cinza, você coloca o fotorresiste, que é esse de corzinha vermelha. Aí você usa uma máscara física mesmo. Então, eu quero imprimir, quero que os meus contatos metálicos sejam bolinhas, no caso dessa máscara aí. Então, ó, você vê que a sua máscara, ela só deixa passar a luz onde tem as bolinhas. Então, você incide luz UV, essa luz, então, entra em contato lá, incide sobre o seu filme polimérico, sensibiliza aquelas cadeias poliméricas ali, e quando você usar um revelador, que a gente chama um líquido específico, geralmente um ácido ou uma base, você consegue remover essa região que foi sensibilizada pela sua luz. Então, e a outra parte está completamente protegida, tá vendo? Então, o que eu posso fazer agora? Agora sim eu posso levar esse meu dispositivo para uma metalizadora, né, colocar metalizar ouro, por exemplo. Quando eu metalizar ouro, vai cair ouro nos buraquinhos, vai cair ouro em todo lugar, né? Mas, aqui tem um exemplo melhorzinho. Vai cair ouro em todo lugar, mas quando eu tirar esse meu polímero na acetona, por exemplo, vai sobrar só os 2 contatinhos redondos de ouro, né? Geralmente que vão estar ali em contato com o seu nanomaterial, que já estava antes, ou não. Ou agora você vai colocar o seu nanomaterial lá. E aí, então, você sai com um dispositivo prontinho. Esse é um exemplo de um dispositivo que eu produzi. No meu doutorado, eu usava um substrato transparente, por exemplo, cobria com um fotorresiste positivo. Essa era a minha máscara, ó. Então, era tipo essa cruz aqui, então ela tá vazada justamente nessas partes, é onde vai passar a luz. Onde passa a luz, lembra, ó, e eu boto no revelador, eu sensibilizei essa parte do polímero, então aquela parte do polímero aqui foi embora. Agora eu vou evaporar ouro, vou evaporar meu contato metálico. Evaporei meu contato metálico e depois eu removi. Coloquei o chip inteiro na acetona, tá vendo? Então, removi, ó, criei um substrato transparente, coloquei os meus contatos elétricos, e no meu caso agora que eu pescava o grafeno. Então, eu pescava o grafeno bonitinho, então eu tenho o meu dispositivo, um grafeno entre 2 contatos, e aí eu vou estudar alguma coisa interessante, né? No meu caso ali, eu fiz um trabalho que, esses são os meus dispositivos reais, ó, barrinha de escala aí de 25 microns. Então, essa é uma folhinha de grafeno entre 2 eletrodos metálicos. Aqui tem umas rugas, às vezes dá para a gente ver os rasgos do grafeno. Então, nesse trabalho especificamente, eu vim com laser, por exemplo, dos 2 lados, porque eu queria fazer um nanocanal. Eu queria estudar o comportamento elétrico do grafeno à medida que eu ia afinando ele, né? Entendem o que eu tô falando, né? Vem com 2 pedacinhos aqui, vem com 2 lasers aqui, ó, e corto desse lado, corto do outro lado e vou monitorando a resistência desse canal e quero observar com laser como é que é a forma do meu canal. Ele é bonito, retinho, né? E esse foi um trabalho que a gente fez, controlando a resistência. E aí, ó, estão vendo? Aqui é microscopia ótica, a gente consegue ver a sombra por isso que esse meu substrato ele tinha que ser transparente, porque o laser vinha por baixo. Cortando, aqui era o meu nanocanal produzido, ele parece bem retinho, quer dizer, não parece nada, né? Parece no microscópio óptico, mas quando você vai ver lá no microscópio eletrônico, ele está todo esquisitinho, né? E para nossa surpresa, o canal ele vinha dobrado, né? À medida que a gente cortava, o grafeno ele dobrava.
né, provavelmente devido à diferença ali do coeficiente de expansão térmica, então a gente acabou produzindo canais que eram canais dobrados, e a gente foi estudar as características dessas bordas, se elas eram cristalográficas ou não. Então, é um trabalho que, né, nem foi só o dispositivo, estão vendo? A gente conseguiu estudar outras coisas enquanto a gente estava tentando fazer um dispositivo, né? Acho que meu tempo esgotou aí, gente. Só falar de um outro tipo de dispositivo que eu acho interessante, que é o que eu tenho trabalhado mais atualmente, que é a construção de plataformas microfluídicas. Então, basicamente, ó, a gente vai usar todas essas técnicas que a gente viu de microeletrônica. Então, eu tenho lá o meu substrato de silício, que eu compro pronto. Esse substrato, ele já vem com uma camada de nitreto de silício, com uma certa espessura aqui. Eu vou imprimir os contatos metálicos que eu quero, igual eu mostrei para vocês, por litografia. Então, eu coloco o resiste, imprimo os meus contatos metálicos. No caso, esses meus contatos metálicos, eles são bem longos. Vocês vão entender, basicamente, o formatinho. E aí, entre os contatos metálicos aí, eu furo, através de um plasma, eu furo essas janelinhas do nitreto de silício, para eu expor o silício embaixo, estão vendo? Então, eu consigo corroer só a camadinha de nitreto de silício, que é essa verdinha, e fica exposta, então, a camada de silício aqui, em todas essas janelinhas. Essas janelinhas são micrométricas, tá? Elas têm da ordem de 4 por 4 microns aí, quadrados. E aí, o que eu vou fazer agora é colocar essa plataforma numa solução corrosiva que corrói o silício, que corrói a parte cinza. Então, aqui eu tenho 2 buracões grandes, tá? E um monte de buraquinhos pequenininhos. Quando eu coloco isso nessa solução corrosiva, como esses buraquinhos eles estão muito próximos uns dos outros, o que acontece é que eles se conectam por baixo. Estão vendo? Então, aqui é o nitreto de silício, ó, e esses são os buraquinhos, e a solução corrosiva entrou aqui e conectou todos os buracos. Então, eu acabei criando um canal enterrado, que tem uma espessura da ordem, uma alturinha aí da ordem de centenas de microns, com janelinhas pequenininhas, micrométricas, e um canalzão que eu consigo passar líquido, por exemplo, debaixo dos canais. Então, essas são as plataformas que eu trabalho mais atualmente, ó. Esse é o tamanho real delas. Elas têm da ordem de 2 por 2 centímetros. Esses são os buracões grandões, que vocês estavam vendo, já corroídos, ó. E são nesses buracões em que entram os líquidos, né? Ele entra de um lado e sai do outro lado, né? E se eu der um zoom justamente naquelas minhas janelinhas pequenininhas, está na entrada, e se eu der um zoom nas minhas janelinhas pequenininhas, eu consigo pescar o grafeno com essa plataforma, estão vendo? O grafeno ou qualquer outro material bidimensional, ou outro material que você quiser estudar, esse aqui, na verdade, está bem sujo, né? Porque deu um bem zoom, tem uns restinhos de PNNA aqui. Mas a gente consegue, então, ó, suspender um filme, um material bidimensional na minha janelinha pequenininha. Eu consigo medir as características elétricas desse material que está na janela, porque tem os contatos metálicos ali em cima e embaixo. Eu consigo passar líquido por debaixo, então eu consigo estudar agora a influência de líquidos sobre as propriedades desse nanomaterial, tanto as propriedades elétricas como as propriedades mecânicas, porque agora eu posso vir com uma sonda de AFM, por exemplo, e começar a apertar esse nanomaterial na presença e na ausência do líquido. Então, eu consigo observar diferentes comportamentos das membranas, né? Então, essa é só a figura que ilustra basicamente isso. Por exemplo, a gente vê que quando eu coloco água no canal, a água, ela desenruga o grafeno. E isso provoca mudanças no seu comportamento elétrico, por exemplo. Né? E aqui, gente, continua infinitamente, mas eu vou parar por aqui, né? Acho que deu para a gente conseguir ver, para dispositivo simples, toda a trajetória, né? Por que a gente usa essas técnicas? Porque isso vem de uma era já, isso já vem da microeletrônica, que é um negócio muito conhecido. Vocês viram quando isso começa, né? Então, a gente tem muito conhecimento herdado disso e a gente agora usa esse conhecimento para trabalhar com dispositivos em escalas cada vez menores, né? No caso da minha área, que eu mexo com isso. Pensando em sensores
sensores rápidos, sensores pequenos, né? E, enfim, tinham vários outros trabalhos interessantes para mostrar aqui. Em última instância, né, o que eu queria mostrar para vocês deixa eu pegar até só uma partezinha desse vídeo. É um videozinho do pessoal de Cornell, de 2020 ou 2021, esse artigo que saiu na Nature, em que eles produzem robozinhos em série, usando simplesmente esses métodos de fotolitografia, de sala limpa, de confecção de dispositivos e usando grafeno também. Então, né, foi muito desafiador para eles contam nesse vídeo. Mas, basicamente, esse é o robozinho. Então, aqui é uma lâmina de quartzo ou sílica fundida, e, basicamente, eles constroem uma fotocélula. Então, tá vendo? Eles unem tudo, tanto o processo da microeletrônica, quanto o processo mecânico, né? E aí, eles constroem, essas aqui são as perninhas do robô, que eles discutem que foi a maior dificuldade deles, porque essas perninhas, elas têm que ser rígidas em algumas posições, mas flexível em outras. E aí, quando eles colocam laser ali na célula fotovoltaica, que é também micrométrica, eles conseguem atrair íons da solução para as pernas, que geram uma força que faz as pernas contraírem, e aí eles resolveram esse problema. E aí mostra exatamente que eles podem, ser pegos com uma pipeta, com uma seringa. Então, o artigo é bem isso, né? Tipo assim, olha, eu tenho milhares de robôs, eu posso pegar esses robôs com uma seringa, eu posso injetar isso, será que eles podem fazer uma tarefa inteligente? Então, se a gente une design com uma microeletrônica já conhecida, a gente pode começar a tentar resolver problemas muito mais sofisticados, né? Ou pelo menos essa é a contribuição aqui da nanociência para tentar resolver, né? Por esse approach, por essa aproximação, né? Então, basicamente, é isso que eu queria passar para vocês, ter essa visão geral. Esse é o laboratório que eu coordeno aqui na UFOP, o SC Nano, que é o laboratório de síntese e caracterização de nanomateriais. Quem tiver interesse, olhar lá no Instagram, seguir a gente tem um programa de pós-graduação aqui também, em ciências, em física de materiais, que é muito interdisciplinar, né? Então, a gente acaba lidando com alunos de diversas áreas, o que é interessante, mas é desafiador também. E esses são os alunos com os quais eu tenho trabalhado, principalmente com a professora Ana Paula daqui. Então, a gente tem trabalhado com síntese de MOS2, CVD, trabalhando com propriedades de grafeno e nanocelulose, tentando explorar essa plataforma microfluídica. Esse é um aluno de C da automação, que está cuidando da automatização aqui do laboratório. E é isso, pessoal. Espero que eu tenha contribuído um pouquinho para colocar o tijolinho aí no conhecimento seus, tá bom? Muito obrigada. Valeu, senhorita Ive, excelente seminário, e adorei que você apresentou logo do início da Nano, porque você está só com sua tela aberta aí, tá? Vocês vão ler minhas dívidas. Peraí que eu não tem dívida nesse governo, né? Mas tudo bem. Mas eu acho legal que você mostrou já dos primórdios, porque o pessoal acha que essas coisas de nano nasceram agora, e aí você mostra que desde 1960 a gente já tem feito coisas a respeito disso. Ou seja, tem 60 anos de tecnologia para a gente ter um iPhone 13 hoje em dia, com essa capacidade de processamento. E outra coisa também, né? A gente tem visto na eletrônica um pessoal muito tomando cuidado agora com a questão do consumo, né? E eu acho que isso tem tudo a ver com o tipo de material que você faz, qual que é o tipo de processamento que você faz desse material, tá? A Amanda tem uma pergunta, é possível fazer isso com nanotubos de carbono? Amanda, você podia só lembrar para a gente em qual parte da apresentação foi? Pode falar. Claro. Boa tarde, professora, adorei a sua apresentação. A parte de fotolitografia que a professora falou, ali porque eu estou fazendo eletrodo também, estou utilizando um tubo de carbono.
E eu tô tendo um problema com a parte da deposição dele, porque eu tô aplicando em cima de PET transparente, né? E eu achei muito interessante a parte da fotolitografia. Aí eu queria saber se é possível fazer isso com o nanotubo. Então, como é que você deposita seu nanotubo? A professora Andréia, que é minha orientadora, ela tem tipo uma tela de 3.000 linhas, uma coisa assim, que é depositado, né, a parte no tubo que ele é um pouco mais grosso, depositado em cima, que é... Ai, como posso falar? Que nem a professora tem. Mas ele vai, mas a pergunta é no sentido assim, ele vai antes de depositar o contato ou vai depois? Vai antes. Isso. Bom, então assim, tem muito tempo que eu não mexo com nanotubo, Amanda, mas eu tenho duas possíveis ideias aqui. Então, se ele vai antes, né, ou seja, você vai colocar os contatos metálicos depois que o seu nanotubo está lá, acho que a litografia eletrônica para você é a mais indicada. Né? Porque aí você consegue mapear onde estão os seus nanotubos, e aí você faz os contatos metálicos ali. Ó, achei, meu nanotubo está aqui. Então, tem como você colocar contatos depois de ter mapeado a posição do seu nanotubo, entende? Uhum. Agora, eu lembro, quando eu comecei o meu doutorado, eu ia por esse caminho de nanotubos, e uma coisa que a gente fez que deu certo é você justamente já padronizar por litografia óptica vários contatinhos. Então, você coloca fonte dreno aqui, faz uma máscara, que são vários contatos. Tipo aquela que eu mostrei do grafeno, que é uma cruzinha. Eu tenho uma máscara que eu tenho N cruzinhas no substrato inteiro. E aí eu deposito o meu metal, entendeu? Então, eu já tenho os metais prontos. Depois eu deposito o nanotubo. E aí eu vou ter que mapear. E, eventualmente, esse nanotubo vai cair entre os contatos metálicos. Foi assim que eu acho que o primeiro aluno do Alemar, por exemplo, ele mediu a primeira vez assim. Entendeu? Então, ele mapeia ali nos contatos metálicos e vê se caiu ou não o nanotubo. É claro que vai ser na sorte, né? Mas talvez, se você não tiver a microscopia eletrônica aí, seja uma alternativa para você. Exato, que a gente tem a máscara e tudo mais, só que a parte de deposição, ela tá indo muito fina, podemos assim dizer, e os nanotubos de carbono, eles acabam meio que se aglomerando em lugares, tipo, mais específicos, assim, não ficando de uma forma mais... Entendi. Então talvez você tenha que melhorar a sua dispersão mesmo de nanotubo, né? Então, esse que é o problema, não sei como. Eu não tenho experiência com o nanotubo nesse sentido, Amanda, mas eu conheço quem tem. Então, se você quiser depois me mandar um e-mail aqui, ó, eu posso te encaminhar para as pessoas que trabalham muito com nanotubo. E eu acho que elas podem te dar dicas importantes aí. Muito obrigada, professora. Nada. Mais alguém tem alguma pergunta? Fiquem à vontade. Não? Tá bom. Então, muito obrigado, Ive. Eu que agradeço, mais uma vez. Eu vou colocar ele no YouTube. Algumas pessoas já me mandaram mensagens aqui no WhatsApp falando, já tem o link no YouTube que eu quero ver depois. Então, muito obrigado por essa disponibilidade. Eu sei que você teve que trocar de aula e tudo. Tá? Mas valeu. Aí, Emilson. Não, foi ótimo. Muito obrigada, gente. Muito obrigada mesmo. Tá? Então, e aí, precisando trocar ideias, colaborações, podem me mandar e-mail que eu sou dessas. Com certeza. E eu já vou até te falar que eu estou precisando dos nanotubos, você já sabe. Pode mandar, manda e-mail. Já vou mandar uma mensagem para você e para o Gribel para me arrumar um pouquinho de nanotubo. Sim, senhor. Tá joia? Valeu, Ivete. Gente. Até a próxima. Obrigadão, viu? Um abraço, boa semana para vocês. Você também.